Olá! Agora estudaremos a morfologia externa das gramíneas. As gramíneas apresentam uma folha do tipo simples, geralmente alongada e com nervação paralelinérvia, ou seja, as nervuras correm mais ou menos em paralelo uma com relação à outra, nervuras principais, secundárias e terciárias. Uma característica interessante da folha das gramíneas é que a folha das gramíneas é uma folha incompleta. Ela não possui pecíolo, ela possui apenas bainha, uma bainha grande desenvolvida e lâmina foliar. Vamos observar que as gramíneas apresentam uma bainha que não é fechada até a ponta. Nós chamamos isso aqui de bainha aberta. A bainha aberta ajuda a distinguir as gramíneas de outras famílias próximas, como a família das tiriricas, a família Ciperaceae. Uma das características mais interessantes e úteis para a identificação na parte vegetativa das gramíneas é a presença de uma lígula entre a bainha e a lâmina. A lígula é essa estrutura aqui, que nós encontramos na base da lâmina. Essa estrutura, a lígula, ela pode ser de três tipos principais. Ela pode ser constituída apenas por uma membrana, que nós chamamos de lígula membranosa. Pode ser uma pequena membrana seguida de tricomas, que nós chamamos esse tipo de lígula de membranoso ciliada, ou apenas uma série de tricomas, que nós chamamos esse tipo de lígula de ciliada ou pilosa. Aqui nós temos um exemplo de lígula membranoso ciliada e na cevadilha, gênero Bromus, nós encontramos uma lígula tipicamente membranosa. Algumas gramíneas podem apresentar na base da lâmina uma estrutura chamada aurícula. A aurícula é uma pequena projeção na base da lâmina foliar, também bastante útil na identificação, principalmente na identificação de cereais. Ela pode ser tão desenvolvida que abraça o colmo, nós chamamos de aurícula amplex caule, ou pode ser menos desenvolvida, como essa aqui do azevém. Bem, comentei com vocês que a folha das gramíneas é incompleta, apresenta bainha e lâmina apenas. Algumas gramíneas, como os bambus, apresentam um pequeno estreitamento na base da lâmina que lembra um pecíolo. Trata-se de um falso pecíolo ou pseudopecíolo. Aqui nós temos um ramo de ápice de taquara, né, de um bambu. Observem que a folha é bem mais curta e tem um estreitamento aqui na base. Esse estreitamento é o pseudopecíolo, bastante característico do grupo dos bambus. Com relação ao caule, o caule típico das gramíneas é o caule denominado colmo. Colmo é um caule com nós e entrenós bem marcados. Então observem aqui, um nó, mais um nó do caule e aqui o entrenó. A gente observa que nas gramíneas a bainha é tão desenvolvida que ela cobre, abraça praticamente completamente os entrenós, de forma que às vezes o caule está protegido pelas bainhas foliares. Horizontalmente, as gramíneas podem apresentar rizomas e estolões também. Gramíneas estoloníferas são gramíneas que apresentam estolões, um tipo de caule horizontal com entrenós bastante longos, e as gramíneas ditas rizomatosas apresentam rizomas bem desenvolvidos. Com relação às estruturas reprodutivas das gramíneas, as inflorescências das gramíneas apresentam uma organização muito peculiar, marcante. Suas flores são nuas, são flores sem pétala, sem sépala, nós chamamos isso de aclamídeas, e essas flores pequenas são protegidas por pares de brácteas. Um conjunto de muitas dessas pequenas flores forma uma espécie de mini espiga, que nós chamamos de espigueta. Aqui, da cevadilha, nós temos uma espigueta. Tá? A espigueta é a unidade da sinflorescência das gramíneas. Por que sinflorescência? Porque se trata de uma inflorescência de pequenas inflorescências.
Aqui a espigueta é formada por duas brácteas basais, estéreis, que nós chamamos de glumas, e em seguida ela apresenta uma série de pares de brácteas contendo as flores no seu interior. Então aqui nessa unidade chamada antécio, nós encontramos as flores das gramíneas. O antécio é composto por uma bráctea menor, chamada de pálea, e uma bráctea maior, que é chamada de lema. O número de antécios varia conforme o tipo de espigueta. Há espiguetas com 1, 2, 3 antécios. O tipo de flor que nós encontramos dentro dos antécios também varia. Os antécios podem conter flores bissexuadas, ou seja, flores que têm gineceu e androceu, podem ser apenas pistiladas, ou seja, flores apenas com gineceu, e estaminadas, flores apenas com androceu. Existe ainda a possibilidade, alguns desses antécios, um ou mais, serem neutros. Um antécio neutro é um antécio vazio, sem uma flor nem feminina, nem masculina, nem bissexuada no seu interior. As espiguetas são estruturas com bastante complexidade e bastante variação. Aqui nós temos uma espigueta relativamente grande, tá? Mas podemos ter espiguetas bastante pequenas, como dessa braquiária aqui. Aqui nós temos uma espigueta para ilustrar a diferença de dimensões. Além da diferença de dimensões, há algumas estruturas que nós podemos utilizar na identificação de gramíneas que ocorrem nas espiguetas. Uma dessas estruturas é o que nós chamamos de arista. A arista nada mais é do que um prolongamento de uma nervura de bráctea, geralmente a nervura central da gluma ou do lema. Aqui nessa espiga de trigo, nós encontramos uma espigueta e isolando um antécio dessa espigueta e retirando a palha, deixando apenas o lema, nós vemos que há uma continuidade da nervura central. Esse fiozinho aqui é o que nós chamamos de arista. Mais um exemplo de espigueta. Essa espigueta aqui do azevém. No azevém, essa aqui é a espigueta, certo? Então, existe uma diversidade de estruturas que podem estar associadas às espiguetas que nós utilizamos na identificação. Além da diversidade de formas, tamanhos e presença ou ausência de aristas nas espiguetas, nós utilizamos como informação a estrutura da sinflorescência. Como as espiguetas estão organizadas nessa sinflorescência? E existem dois tipos principais de sinflorescência nas gramíneas, as panículas e as espigas. As inflorescências das gramíneas podem ser panículas, como esta aqui, ou espigas. A diferença fundamental entre esses dois tipos de inflorescências é a presença ou não de um pedicelo na base da espigueta. Se a maior parte das espiguetas for pedicelada, nós temos uma inflorescência do tipo panícula. Se as espiguetas forem sésseis, ou seja, sem pedicelos, como essa aqui do trigo, nós temos uma inflorescência do tipo espiga. Outra diferença é que, normalmente, as espigas apresentam um aspecto mais contraído, como essa espiga aqui, enquanto as panículas apresentam um aspecto mais aberto. Há algumas panículas bastante contraídas, então sempre que vocês encontrarem uma inflorescência que lembra uma espiga, é importante observarem no detalhe se as espiguetas possuem pedicelo ou não. No caso da braquiária, nós temos também um subtipo de panícula. Os ramos unilaterais são bastante contraídos, mas as espiguetas apresentam pedicelo. Há uma rica terminologia para descrever as espiguetas. Com a videoaula de hoje, vocês aprenderam noções básicas que vão auxiliá-los a se aprofundar no estudo das gramíneas. Bons estudos e até a próxima aula!